Olá, boa tarde para todos. Quero desejar aí a todos muitas bênçãos, né? Hoje nós vamos tratar um assunto bem importante para a nossa, eu digo assim, para a nossa elevação espiritual, né? Tratar um pouco sobre um dos conceitos, né? Que é, até então, é muito comentado, na verdade, é muito comentado na sociedade hoje, que é a questão da felicidade, né? Então, para nós começarmos, vamos analisar bem o que é felicidade. Quais são quais são na verdade as coisas, né, que o ser humano ele ele tem que ter, ele tem que obter para que ele possa obter a felicidade. Então, é um dos pontos hoje, um dos conceitos que se é falado muito na sociedade, né? As pessoas chegam a dizer, eu sou feliz, né? Mas ao mesmo tempo que você pergunta para ela, mas o que é felicidade para você? Elas não sabem definir o que possa ser felicidade. Ou seja, ela sente, mas ela não consegue definir ou dar um conceito para aquilo que ela sente, a felicidade, né? Então, antigamente, os gregos antigos, né, lá na Grécia, eles tinham um dizer que a felicidade ela não dependia do ser humano. Eles acreditavam que o estado de felicidade que o ser humano possui é, é uma dádiva, era uma dádiva dos deuses, né? Os gregos eles eram muito ligados à questão dos deuses, né? Então eles falavam, você tem a felicidade, mas essa felicidade você pode perder a qualquer momento, né? Ou por alguma falha sua, e essa falha sua vai acabar irritando os deuses e ele pode acabar tirando essa felicidade. Ela não depende de você. Eles pensavam dessa forma. Ou por qualquer outro motivo, né, os deuses poderiam, talvez, né, resolver mudar de ideia e daqui a pouco tirar a felicidade do ser humano. Era assim, na verdade, que os gregos entendiam. Ele tinha assim essa percepção, essa crença que era, na verdade, enraizada. Então eles acreditavam que a felicidade era uma dádiva dos deuses e não dependia do ser humano, ou seja, que o sofrimento do ser humano estava ligado a uma vontade divina, né? E esse conceito também a gente vai ver aí em algumas religiões, né? Mas é um conceito grego-romano também que foi disseminado também nas religiões. Mas que o que acontece com o ser humano na busca da felicidade, né? Como a sociedade hoje encara essa questão felicidade na mente das pessoas da atualidade, o que possa ser a felicidade? Como a sociedade encara esse conceito, como as pessoas veem esse conceito? Se nós observarmos bem, hoje as pessoas, né, elas fazem uma ligação da felicidade, né, com bens materiais, riqueza, né, bem-estar. Então, para a sociedade, você tendo dinheiro, sendo uma pessoa bem, como é que se diz, bem estruturada financeiramente, né, de nada sente falta, para algumas pessoas elas, elas acham que isso sim é que traz felicidade para o ser humano. Mas algumas pessoas acreditam também, em contrapartida, que a felicidade ela não depende de uma vida material, né? Algumas pessoas acham que a vida material ela é morta, ela não pode condicionar o homem a um estado de felicidade, né? Então a gente vê essa contrapartida e que nós observamos que outras pessoas acreditam dessa forma. Elas acreditam tanto, né, que a vida material ela
não consegue, jamais entrará a felicidade, que algumas pessoas se tornam espiritualistas, né? Se ausenta da vida material e elas acabam cultivando a felicidade, né? Então nós temos um ponto que uma pessoa fala que a vida material ela não traz a felicidade, e em contrapartida nós temos um outro ponto também que as pessoas chegam a afirmar que uma pessoa, quando ela não vive uma vida plena materialmente, ela não pode ser feliz. E aí? O que é que você acha? Será que o ser humano pode ter a capacidade de desenvolver a felicidade, mesmo não tendo uma vida material plena? Ou também ele pode desenvolver uma vida feliz, mesmo tendo uma vida material plena? Então, são esses dois pontos. Então, na Grécia Antiga, Platão, que foi um dos grandes filósofos, né? Foi um dos grandes filósofos também, que ele questionou, ele falou sobre isso, né? Na visão de Platão. Qual era a visão de Platão com relação à felicidade? Como ele enxergava a tal felicidade? Então, para Platão, ele começa a afirmar que a vida material, ou seja, essa vida que é percebida, na verdade, pelos nossos cinco sentidos, tudo isso aqui é uma ilusão. Para Platão, isso aqui não se passava de uma ilusão, que essa vida material, esse mundo material que é percebido, que é sentido, ele não pode jamais trazer a felicidade. Então, Platão ele trouxe uma ideia de que tudo isso aqui é uma ilusão, que o ser humano jamais teria a capacidade de desenvolver a felicidade voltado para a vida materialista, né, para o materialismo. Então, para Platão, a vida material, o mundo material, este mundo que é percebido, que é sentido pelos nossos cinco sentidos, ele chega a afirmar que é uma ilusão. E que para o ser humano, na verdade, ele poder se conectar com a real felicidade, ele teria sim que se ausentar do mundo material à sua volta, do mundo das ilusões. E para Platão, para você adquirir a felicidade, você tinha que tocar o mundo das ideias. Ou seja, em outras palavras, para Platão, e para você ter a felicidade, você tem que ir muito mais além do que é apresentado neste mundo, né? Por isso que você já ouviu falar sobre o mito da caverna, né? Que foi uma das histórias que ele contou, e ele deu ali ele deu ali um grande exemplo, né, de homens que moravam na caverna, na caverna, foram criados dentro da caverna, mas sem saber que existia um mundo lá fora, que existiam pessoas assim como eles ali, né? Mas eles foram criados simplesmente ali, simplesmente assim, vendo, ou seja, a sombra deles ou seja, na parede. Então, até que então chegou saiu para fora e descobriu que além daquele mundo que eles viviam, existia um outro mundo, né? E que eram pessoas comuns igual a eles, e assim sucessivamente. Então, essa história de Platão é aí onde vocês também podem assistir aquele filme, A Matrix, né? A Matrix, então, para Platão, a gente vive numa Matrix, ou seja, a gente começa a viver tudo aqui é uma ilusão, e tudo isso que nós enxergamos, que nós vemos, nem tudo pode ser uma verdade. Tudo aí pode ser uma ilusão, e que você deve enxergar muito mais além do que isso, que para ele você tem que ir para o mundo das ideias. Então, a ideia perfeita, como a ideia da justiça, a prática do bem, né? Então, para Platão, não é simplesmente o que você enxerga aqui, né? Existem coisas muito mais além que você precisa descobrir. Então, para Platão, ele chega a afirmar que é o conhecimento, né? Que o conhecimento é o mundo das ideias. Que o ser humano só teria a capacidade quando ele viesse assimilar isso, né? Então, Platão ele trouxe essa ideia, né? Essa ideia de que você tem que se ausentar do mundo das ilusões e ir para as ideias racionais, né? A racional, ou seja, a ideia racional, ou seja, que é uma parte
da sua alma, ou seja, a alma racional, né, como ele mesmo falou, a alma racional, essa sim é que vai direcionar e é que vai fazer com que você alcance uma vida plena. Então, meus amigos, é o seguinte, então é o que acontece. Então, o ser humano, quando ele vive de ilusões, né, ele não pode alcançar a felicidade, né? Então, a felicidade, ela está enquadrada dentro de regras, né? De regras que venha, ou seja, lhe possibilitar, lhe trazer um bem-estar. Mas como você vai descobrir essas regras? Quais são essas regras, né? Quando eu falo regras, existe alguns pontos que você tem que fazer para alcançar a felicidade. Então, Platão, ele escreveu, para ele, o ser humano, ele só poderia ser feliz, e uma das regras aí que Platão chega a afirmar, que o ser humano ele só poderia ser feliz quando ele pudesse exercer, ou seja, a sua finalidade de vida. Isso eu concordo muito com ele, né? A sua finalidade de vida. Então, para Platão, você só poderia ser feliz, por exemplo, se você foi chamado para exercer uma função de professor, um exemplo, e você não é um professor. Às vezes você não gosta de ensinar, às vezes você pode até ser um professor, mas você não vai ser feliz com aquilo que você está fazendo. Então, qual é a sua finalidade maior? Então, para Platão, quando o ser humano ele se colocasse naquilo que a sua alma, que a sua alma ia sentir um prazer naquela função, que a sua alma ia se adaptar àquela função, ele ia ser feliz. Então, o encontro da felicidade para Platão está aí. Esse é o mundo das ideias, né? Então, é quando você encontra dentro do seu mundo interior ideias, né, que você se adapta, que você vai olhar para essas ideias e você vai caminhar com elas, e você vai amar, ou seja, vai amar fazer aquilo que você faz, né? Então, quando você cumpre a sua finalidade de vida, você está caminhando em busca da felicidade. Então, Platão ele tinha basicamente essa visão, né? Que o ser humano, quando ele cumpre a sua finalidade de vida, é aí que você vai encontrar com a felicidade, porque você tem que estar bem fazendo aquilo que você sabe fazer. Se você está fazendo algo que você, mesmo sabendo fazer, não está feliz com isso, você não está indo de encontro ao caminho da felicidade, né? Então, gente, então é isso. Então, o conceito de felicidade, porque que a felicidade, na verdade, ela é um estado de espírito, né? Você tem que estar feliz hoje, independente de você ter uma vida material ou não, né? Então, se por um lado não ter uma vida material plena te faz infeliz, né? Então vem outro conceito, né? Busque a felicidade buscando riqueza. Nada contra isso, né? Então vai do ponto de vista de cada um. Vai do ponto de vista de como você olha o mundo, de como você vê a sua realidade, de como você vê, como é o seu ponto de vista em relação ao mundo, como você enxerga o mundo, entendeu? Então por aí vai. Então, é basicamente isso. Então, a grande pergunta é: qual é o seu objetivo de vida do mundo, né? Então, em que você vai ajudar as pessoas? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom natural que a vida lhe deu, né? Talvez você seja um médico, um doutor, um professor, né? Às vezes você não gosta da profissão que você leva, então você é infeliz. Você tem que estar bem com aquilo que você faz. Eu concordo plenamente com Platão, nessa parte eu concordo, né? Então, é, então a felicidade é ir de encontro às ideias, né? E você ter o pleno conhecimento da realidade. É isso que Platão quer dizer. Então, quando você toca o mundo das ideias, você tem que conhecer a realidade. Então, o mundo das ideias possibilita você a se libertar de situações que te enganam. Ou seja, isso ele fala também do conhecimento. O conhecimento
a ponto de libertar o ser humano das prisões que o cerca. Essas prisões, ele fala das ilusões, do sistema, né? Então, quando você é conhecedor, né, o sistema não lhe engana, você está caminhando para o caminho da felicidade, né? Então fica aí essa mensagem aí para você. Se você está aí caminhando, talvez na existência, no teatro da existência da vida, e você ainda não descobriu qual o real sentido da sua vida, qual o seu propósito de vida, qual a sua missão aqui, você precisa descobrir. Então, tocar o mundo das ideias é absorver conhecimento. Conhecimento esse que vai trilhar o caminho da felicidade. Identifique-se no que você sabe fazer. Se o que você sabe fazer, tu está fazendo hoje, e você não se sente feliz com o que você está fazendo, eu te dou um conselho. Largue o que você está fazendo e comece a fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe traz prazer, aquilo que lhe traz alegria. Então comece a ajudar outras pessoas com alegria, com amor e com satisfação. Essa é a verdadeira felicidade. Então, conhecimento transforma, o conhecimento traz a revelação da realidade. Obrigado. Se inscreve no nosso canal, estamos aí. Muita luz para todos.